Boa noite, eu queria agradecer o convite da ADRI para a gente falar nesse mês do Maio Roxo sobre doença inflamatória intestinal e infecção do Covid-19. Infelizmente vivemos uma pandemia, muitos pacientes infectados, um aumento de letalidade, um aumento de mortalidade em relação a isso, e a gente vai procurar falar um pouquinho, esclarecer em relação a essa infecção e a doença inflamatória intestinal. Só para começar, falar para vocês que isso não é uma infecção nova, por isso que é chamado de novo coronavírus. A gente já teve um coronavírus anterior, na verdade, isso aconteceu, uma mutação, uma mudança, né? Ele se multiplicou e se mudou em relação ao processo inicial do que era anteriormente. A gente já teve outras infecções virais, inclusive graves também, SARS, H1N1, MERS, outras infecções que também levaram à mortalidade. Só que por conta da alta transmissibilidade desse novo coronavírus, talvez a gente fique com mais medo e, na verdade, aumente um pouquinho a mortalidade em relação às outras infecções virais no momento. Em se falando de sintomas, né, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre tosse, falta de ar, dor na garganta, febre alta, que são os predominantes em relação a isso, mas a gente tem uma parcela de pacientes que tem náuseas, às vezes vômito, mal-estar generalizado e também diarreia, que é um sintoma muito frequente na doença inflamatória intestinal. Essa diarreia chegando a níveis até de quase 30% dos casos, 20% a 30%, dependendo da localidade. A gente tem visto um número quantitativo aparecendo com bastante regularidade. É importante que a gente veja que a estatística, na verdade, desse novo coronavírus, que antes se mostrava como uma infecção somente mais prevalente em idosos, né? A gente tem visto uma grande quantidade de pessoas dos 20 até os 49 anos, muito diferente da Itália e da Espanha, que atingiram níveis de 1%, e aqui 8%, né? Bem maior do que outros países. Mas os métodos de proteção e de não contágio, todos vocês já estão sabendo, como asepsia, lavar a mão, distanciamento social, isolamento, mas sabemos que tem grupos de risco, grupos que têm um aumento de risco para contrair a doença e ter problemas maiores, que a gente sabe que são os hipertensos, os diabéticos, os obesos, os cardiopatas e os pacientes que usam imunossupressão. Felizmente, a gente tem visto nas estatísticas que os pacientes com imunossupressão não têm tido um aumento da mortalidade, né? Talvez pelo distanciamento, talvez pelo recuo mesmo, né? Ou por algum fator imunológico que possa estar protegendo naquele momento. Mas normalmente a gente tem critérios, principalmente pacientes que usam corticoide acima de 20 miligramas. É possível que o seu médico queira desmamar mais rápido esse corticoide, porque isso aumenta os riscos, né? Além de um paciente oncológico, com outros problemas que a gente já falou. E principalmente os que têm comorbidades imunossuprimidos, né? Esses imunossuprimidos que seja e que tem uma relação de maior risco, há de se considerar, né? Há de se considerar porque os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles, além de terem comorbidades, isso aumenta o risco. Então, pacientes que estão desnutridos, isso aumenta o risco. Pacientes idosos com doença inflamatória intestinal, isso aumenta o risco. Pacientes que estão em várias visitas a clínicas médicas, clínicas de infusão, que seja, né? Apesar que é necessário, nesse momento, o paciente fazer o seu imunobiológico para evitar uma atividade de doença, mas se o paciente está indo muito ao hospital, está indo muito à emergência, pacientes hipertensos e diabéticos e doença inflamatória intestinal, e também se inclui nesse quadro as pacientes gestantes, né? São pacientes todos de alto risco. Mas algumas coisas a desconsiderar, e a gente começou a ver, né, que esse risco de infecção, né, do paciente com doença inflamatória, muitas das vezes se torna em relação a contrair ou não a doença, né, ou independente dos pacientes que não tenham, né, doença inflamatória intestinal. Então,
Muitos pacientes que não têm, às vezes acabam tendo a mesma proporção, né? Ou às vezes até mais proporção do que os pacientes com doença inflamatória intestinal. É considerado que o paciente com doença ativa, quer dizer, se vocês estão com a doença, com diarreia, muco, pus e sangue, está mostrando uma doença ativa, quanto ao aumento de ter o coronavírus, o paciente com doença ativa pode aumentar o risco. Muitas das vezes pode ser incerto ou não, mas isso aumenta o risco, mesmo porque o paciente vai ter que entrar no corticoide e a gente sabe que é num valor acima de 20 miligramas, né? Isso pode aumentar o risco de contrair de infecção. Em relação à mortalidade dos que não têm doença inflamatória intestinal, isso não se mostrou, parece que nos mesmos níveis de mortalidade, não é porque está usando imunossupressão que aumentou a mortalidade nesses pacientes. Os pacientes que têm ostomia, têm bolsa de ostomia pós-cirurgia, ou que fizeram uma iricolectomia total, e que fizeram uma pouchite, uma pouchite, né? Um ato cirúrgico que seja, também não aumentaram o risco de Covid. É importante que os seus médicos conversem com vocês em relação a cirurgias nesse momento, se possível não fazê-las, somente se muito necessário, tá? Mas é importante que essas cirurgias eletivas sejam feitas num outro momento, quando acabar a pandemia, assim como exames colonoscópicos para avaliar a atividade. Os pacientes que não usam imunossupressores, né, tem um menor risco também. Pacientes que usam mesalazina, sulfasalazina, tem menor risco, na verdade, de contrair o coronavírus, mas independente dos que usam imunossupressores, é conveniente que não fiquem transitando, né, usar um transporte seguro, que seja. Se está usando infusões, está fazendo infusão em centro de infusão, né, é seguro que nesse momento faça infusão para evitar atividades da própria doença. Foi visto que a mesalazina, a sulfasalazina, seja enema via oral, supositório, não aumenta o risco de Covid, tá? E do SARS-CoV-2 também. Não deve ser descontinuada. Se teu médico quer aumentar um pouquinho a dose, pode aumentar. Se quiser diminuir, pode. Mas não se deve parar nesse momento. A budesonida se viu que não aumenta o risco, né, da infecção. Se o paciente está usando budesonida, que é um tipo de corticoide, mas conversar com o seu médico o desmame em relação a isso, né? Foi dito pelas organizações internacionais que é questionável se contrair o coronavírus, de que a culpa seja por conta de estar usando budesonida. Os trabalhos, a gente não tem ainda uma resposta em relação a isso, mas a resposta é que usar a prednisona maior que 20 miligramas vai aumentar o risco de contrair coronavírus. Em relação ao anti-TNF, né, é incerto, mas se o paciente está usando anti-TNF, continuar usando para evitar atividades, seja cetuximab, adalimumab ou infliximab. Se contrair, né, testar positivo, tem que interromper. A anti-integrina, que é o vedolizumab, e a anti-interleucina 12-23, que é o ustekinumab, não aumentaram também o risco de Covid. Não se deve reduzir a dose, ampliar, entendeu? Para prevenir, continua mantendo, né, como está. Logicamente, se contrair o Covid, tem que interromper. Isso é a mesma questão para a tofacitinib, porém o tofacitinib é uma droga que hoje, se o paciente tiver em doença moderada grave e que você precise usar uma droga, que seja de exclusão, tofacitinib, depois de usar várias outras, não como primeira opção. Se o paciente está usando uma comboterapia, azatioprina com anti-TNF, e ele está numa remissão de 1 ou 2 anos, conversar com o seu médico se há a possibilidade de retirar a azatioprina, ficar somente com o anti-TNF, evitando a dupla terapia imunossupressora. Se você, nesse momento, abre um quadro, um diagnóstico, uma doença moderada grave, tem os critérios de usar a terapia biológica, a conduta do médico ela vai acabar sendo igual como era antes da pandemia. Ele tem que tirar você da atividade de doença para evitar uma colectomia, que seja uma complicação maior da tua doença, às vezes sepsis abdominal, que seja. Então, as condutas têm que ser iguais para doença moderada grave, se o paciente abre um quadro agora no diagnóstico, nesse momento de pandemia, ou se ele fica com doença de Crohn moderada grave. Se testar
Se, por exemplo, em uso de terapia biológica, se você testar positivo, né, há de se parar a terapia biológica, a gente vai ver para frente com casos específicos, só recomeçar 14 dias depois, após teste do SWAB de negativo, né, para a gente ter uma certeza que o paciente não está transmissível. E nisso a gente tem paciente com nível de risco, seja baixo risco, moderado ou alto risco. A gente sabe que o paciente com baixo risco é o paciente que usa sulfasalazina, mesalazina, enemas, supositórios, que seja, medicamentos para evitar antidiarreicos, né, loperamida, medicamentos para evitar essa secreção bilipancreática, colestiramina, essa diarreia colerética que muitas das vezes pode acontecer, né, não devem ser descontinuados. O paciente pode continuar usando sem problema. A budesonida, né, se o paciente está usando, conversar com o seu médico no desmame natural, né, que possa acontecer. A gente sabe que tem drogas de moderado risco, né, drogas de moderado risco, que também não tem contraindicação de você retirar nesse momento do coronavírus, a não ser que teste positivo. Mas se não está normal, assintomático, tudo bem, continua, segue o jogo, né, conversar com o seu médico, mas o ustekinumab, o vedolizumab devem ser continuados, o metotrexato também, o anti-TNF em monoterapia, continuar o anti-TNF, certolizumab, adalimumab, infliximab em monoterapia, mas como falamos anteriormente, se está em comboterapia e está em remissão 1 a 2 anos, retirar a azatioprina nesse momento e só manter em monoterapia, né? Pacientes que estão usando tiopurina, azatioprina, 6-mercaptopurina para o tratamento da doença, já estão usando há algum tempo, continuar essa azatioprina, não iniciar a azatioprina nesse momento. Uma coisa é iniciar, outra coisa é manter, entendeu? Em relação a isso. Tacrolimus e a ciclosporina, na verdade, terapias de resgate, são terapias de resgate por conta de uma atividade de doença. E é importante também que essa terapia combinada, né, seja descontinuada se o paciente estiver em remissão. E quem é o paciente de alto risco? O paciente de alto risco é o paciente que tem doença inflamatória intestinal e também tem hipertensão, tem diabetes, tem cardiopatia, acima dos 70 anos, né? É um paciente que tem que ser visto com um maior nível de risco. Se ele está usando os derivados 5-ASA, mesalazina, sulfasalazina, não há problema nenhum. E a budesonida provocar um desmame melhor, seja terapia retal, supositório ou oral. Mas se os pacientes têm essa classificação, tem que se ver com mais cuidado, né? Se eles têm, em qualquer idade, essas comorbidades que seja, e está usando nesse momento a prednisona acima de 20 miligramas, é importante que seja desmamada essa prednisona o mais rápido possível, conversar com o seu médico, né? Se o paciente está usando, na verdade, uma nova terapia biológica, uma comboterapia, teve que começar um biológico, né, naquele momento, por conta de gravidade, nas últimas 6 semanas, também é considerado um paciente de mais risco. E o paciente com doença moderada a severa, né, a despeito de estar usando imunossupressor ou imunobiológico, paciente que tem intestino curto, já fez várias cirurgias, paciente que está requerendo uma nutrição mais avançada com a nutrologia, nutricionista, ou um suporte de nutrição parenteral, que seja, são considerados pacientes de mais alto risco. Entre as recomendações das organizações governamentais, internacionais, uma coisa curiosa, né? Ter cuidado com banheiros públicos, né? Em relação à sepsia, já foi visto em pesquisa, inclusive na Fiocruz há pouco tempo, que pode ter uma relação de transmissão do corona pelas fezes, né? Então ter cuidado na sepsia, o lugar onde você possa fazer o seu ato evacuatório, que seja. A gente sabe que a mesalazina, a sulfasalazina são medicamentos seguros, né? Se possível, o corticóide ser desmamado o mais rápido possível ou não ser usado nesse momento. Os agentes biológicos devem ser mantidos, se possível em monoterapia, não em comboterapia, tirando a azatioprina nesse momento. Se o paciente está usando a tiopurina ou tofacitinib nesse momento, né, e o paciente está controlado da doença, pode-se manter, tá, o tratamento com essas duas drogas, tá?
e verificar, na verdade, algum processo infeccioso para frente, mas pode se manter, o paciente está bem, obrigado, evitando flare, atividade de doença. Uma coisa que foi muito importante nesse período é que a gente recebeu muitas chamadas assim, de telefone, se podia vacinar para a vacina da gripe, do influenza. Deve vacinar para H1N1, entendeu? Vacina da gripe, porque se a pessoa começar a ter quadro respiratório, quadro sintomático, parecido com corona, pelo menos ela já está vacinado H1N1, já elimina um problema, entendeu? Um ato infeccioso viral, né? Saber que você precisa fazer as infusões. Se você faz uma infusão subcutânea, que há a possibilidade de conversar com o seu médico, de conversar com o centro de infusão, na possibilidade de poder levar esse medicamento para fazer ele em casa, também uma recomendação, entendeu, das organizações internacionais para ter uma mais segurança, entendeu? O ato de você ter em casa a droga para não ter que sair e no trajeto ter a possibilidade de contágio. Alguns princípios gerais para o tratamento na era da Covid são mandatórios. Os pacientes que estão usando, têm doença inflamatória, estão usando ou não imunossupressor, parecem não ter um aumento pela infecção do SARS-CoV-2, entendeu? Porém, se eles contraírem, né, a infecção usando imunossupressor ou não, há um risco extra de complicações, há uma possibilidade maior de ter complicações nessa infecção, tá? A continuidade com imunomoduladores ou biológicos é recomendado para evitar recorrências da doença inflamatória intestinal, chamadas flares, né? Isso evita visitas ao médico o tempo todo, né? Por conta de atividade, visitas hospitalares por conta de atividade, ficando mais exposto ao coronavírus. Se o paciente mesmo assim tiver uma atividade de doenças, tem que conversar com o seu médico e tratar o mais rapidamente possível, tá? Para evitar hospitalizações, que pode levar às vezes a um contágio até complicações. Pacientes que vão iniciar uma terapia biológica, estão com doença moderada, ativa, severa, grave, né? Verificar e conversar com o seu médico qual o tipo de biológico que possa ser usado, ver a idade, ver o fator de segurança, ver o fenótipo da doença, ver se é fistulizante, se não é fistulizante, para saber que tipo de droga vai fazer e, nesse momento, evitar ao máximo comboterapia com azatioprina, tá? Isso é muito importante. Em caso de sintomas, né, que sejam sinais de Covid-19, seja com tosse, diarreia, febre, que seja, o paciente mandatório, e isso é muito importante na tua relação médico-paciente, que vocês se comuniquem com os médicos. Não deixe de entrar em contato com os médicos, tá? Às vezes é um momento inicial que a visualização dele vai ser de mais gravidade, você vai ver de menos gravidade. Entre em contato, se está tendo febre, se está tendo sintomas todos relatados por aí, que pode ser o começo, e a evolução em 2 a 5 dias pode piorar. A gente sabe que essa infecção ela pode passar por 3 fases, na verdade. Uma fase inicial, que é uma fase de contaminação do começo da infecção, numa fase pré-inflamatória, em que os pacientes começam a ter todos esses sintomas de náusea, diarreia, febre, dor na garganta, né, que podem durar 2 a 5 dias. Aí você pode passar por uma segunda fase, que é uma segunda fase o paciente começa a ter um quadro de falta de ar e que ao fazer uma tomografia já mostra lesões no tórax, no pulmão, né, que seja. É uma segunda fase. E a gente tem a terceira fase que ninguém quer chegar, né? É a fase que precisa de prótese respiratória, prótese ventilatória, né, para poder suportar e ofertar mais oxigênio para o paciente. Então, prestar atenção nos sintomas e se comunicar com o teu médico para ele visualizar exatamente as formas de perigo e de início de um quadro mais avançado, até porque você está usando imunossupressor, está usando biológico, tem que suspender, e aí não suspendeu, entendeu? E aí pode levar a maior periculosidade. Se o paciente estiver em uso de mesalazina, sulfasalazina, continuar. Se tiver necessidade para fazer nesse momento, não tem problema, pode começar, tá? Pode aumentar a dose. Se ele está fazendo azatioprina e metrexato, nesse momento pode ser mantido, mas evitar começar agora, tá? Evitar também aumentar a dose, mas pode ser mantido se o paciente já estava usando há algum tempo.
Os corticoides devem ser evitados, começar agora, evitar iniciar, tá? E se já está usando, há uma diminuição gradual, conversar com o seu médico para diminuir gradualmente, tá? Não levar a doses elevadas, que seja. Se o paciente entrar na atividade, não tem jeito, às vezes tem que entrar no corticoide, tem que se evitar ao máximo. Se está usando um anti-TNF, infliximab, adalimumab ou certolizumab, e está com uma doença moderada, grave, se começar sem a azatioprina, começar em monoterapia, tá? E se tiver uma possibilidade, postergar esse tratamento, botar um pouquinho mais para frente. Se já está usando, mantém o jogo, continua usando, tá? Exatamente para evitar flare. Se está com azatioprina, conversar com o seu médico e ele vai conversar com você da possibilidade de repente tirar a azatioprina se estiver em remissão de doença pelo menos há 1, 2 anos. Se está em comboterapia, nesse momento avaliar isso, de retirar, tá? Mas evitar iniciar uma comboterapia. O vedolizumab e o ustekinumab são drogas seguras. Se você já está usando, pode ser mantido, tá? Em relação a considerar um intervalo, o ustekinumab, se está muito bem obrigado, de 2 em 2 meses, considerar o intervalo de repente para passar de 3 em 3 meses. Se você está fazendo o vedolizumab mensal, porque teve uma atividade, teve que passar de 2 meses para 1 mês, e se o paciente está muito bem, de mês em mês, considerar com o teu médico a possibilidade de passar para de 2 em 2 meses, aumentando o intervalo. Se tiver uma doença moderada grave nesse momento, que apareceu no diagnóstico, né, se tiver que fazer, pode fazer, tá? Em monoterapia. O tofacitinib que só se deve fazer nesse momento, que faça um diagnóstico, evitar iniciar, a não ser que você não tenha opções terapêuticas, né? Você já usou várias drogas, mas é uma droga que evitar iniciar. Se já está tomando, continua. Em relação à nutrição, não tem problema, começar, né? Se já estava fazendo terapia nutricional, continuar. Se tiver que começar, também começar. As cirurgias, né, se possível, evitar, lógico, botar no período pós-pandemia, conversar com o seu médico vai conversar com você. Só vai operar agora quem for inevitável, tiver uma doença muito avançada e muito grave, que seja. E os procedimentos endoscópicos para controlar a atividade, nesse momento esperar um pouquinho, entendeu? Esperar passar a pandemia para avaliar. A não ser que o paciente esteja fazendo um sangramento volumoso, esteja fazendo uma atividade muito grande de doença, que você precise verificar essa atividade, e aí vai ter que fazer uma retroendoscopia ou até uma colonoscopia. Em estratégias no idoso, voltando no idoso, essas estratégias terapêuticas que a gente tinha antes da Covid continuam as mesmas. Continuar a terapia de manutenção vai ter um benefício maior do que o paciente entrar numa atividade, entrar no flare da doença. Isso pode diminuir o risco de contrair a Covid-19, né? Se o paciente tiver numa doença inativa, melhora, né, a possibilidade de risco. Vai prevenir o paciente de ter que usar corticoide por conta de atividade da doença. É provado que as maiores taxas, né, de mortalidade dos pacientes estão entre os pacientes acima de 60 anos. Então, se teu paciente tem 60 anos, é importante demais que se faça isso. É importante demais que tenha uma droga com segurança, né, e que tenha controle desse paciente, uma relação médico-paciente bem ajustada. E esses grupos de pacientes de 70 anos, idosos, têm que ter as precauções regulamentares, recomendações que seja, como a gente faz de distanciamento social e está divulgado em mídia, né? Evitar levar esse paciente para o hospital muito frequentemente, né, junto a acompanhantes a eles que sejam, entendeu? Então, conversar com o teu médico se há um outro jeito de resolver, mesmo porque esse paciente vai estar numa maior exposição se ele vai a uma emergência. Alguns exemplos para a gente dar: se o paciente tem doença inflamatória, né, e testa positivo, né, você suspendeu a azatioprina, o imunobiológico, sim, né, o teu médico mandou você suspender, né, o agente biológico. Quando é que eu vou poder retornar, doutor? Só vai poder retornar se o paciente é assintomático, por exemplo, ele testa positivo, mas é assintomático, não tem sintoma, depois de 14 dias, né? A partir do momento que ele não desenvolveu sintomas. Então, só depois de 14 dias que ele pode voltar com imunossupressor ou imunobiológico. Mas o paciente desenvolveu sintomas, testou positivo e desenvolveu sintomas. Foi suspenso o imunossupressor ou imunobiológico. É importante que a gente só reinicie depois da melhora dos sintomas do Covid, tá?
resolverem mais ou menos em 3 a 4 semanas. E o mais importante, foi retirado o imunossupressor, imunobiológico, mas só deve ser reiniciado depois de 2 swabs, 2 PCRs, aquele exame que faz no teu nariz, nasofaringe, coletados, dando negativo. 2 exames negativos, mostra para o teu médico que o paciente não está transmissível e o paciente tem a possibilidade de voltar com imunobiológico para tratamento, mas tem que ter 2 PCRs negativos. Uma coisa importante, isso foi visto também nos estudos na Espanha, na Itália, e nos estudos que têm saído do Covid, que muitas das vezes os sintomas digestivos de diarreia não é muito, às vezes, só por culpa do vírus, não. Isso pode ser por conta de uma falta de oxigênio e por ser uma doença, na verdade, que pode atacar vários órgãos, né? Pode dar problema renal, pode dar problema neurológico, pode dar principalmente problema vascular, de trombose, de tromboflebite que seja, pode dar problemas oftalmológicos, problemas de vasculite, dermatológicos. Então é uma doença que há um potencial de uma coisa que eles chamam agora de um tsunami, né? Uma verdadeira tempestade inflamatória, né? Um determinado momento do começo da infecção e que aí pode desenvolver vários sintomas. Para terminar, gente, como mensagens para vocês, por favor, se cuidem. Tenha uma relação médico-paciente muito importante com seus médicos, tá? De contato. É importante o contato telefônico, contato de mensagem, via WhatsApp, ter uma relação com o teu médico em relação a dúvidas, sintomas. É importante demais nesse momento em que há um distanciamento, muitas das vezes, do consultório, porque está parado, ou do ambulatório da doença específica que está parado em determinado hospital. Pensar que o paciente, se está bem, continuar com a terapia, só tem que interromper se o paciente contrair, com exceção da mesalazina e da sulfasalazina, que pode continuar, tá? Um paciente bem controlado da doença inflamatória intestinal, está usando seu imunossupressor, está usando o imunobiológico, tá? Tem que ficar também isolado, tá? No distanciamento social, não achar que, como ele está bem, isso é um fator de proteção, né? Ele pode ter um risco, sim, a gente já conversou, porque são pacientes que têm doença autoimune e estão usando imunossupressor, e a paciente pode ser hipertenso, pode ser diabético, pode ser obeso e ter doença inflamatória intestinal. Evitar ao máximo nesse período o início de corticoides, tá? Porque pode cair, abrir uma janela imunológica, piorar o teu sistema autoimune e abrir uma atividade de doença. Se está usando, conversar com o seu médico, uma redução mais rapidamente possível, evitando os flares que seja, entendeu? Se positivar, saber que o seu médico vai voltar o tratamento quando tiver sem sintomas e com exames negativos para oferecer segurança para você. No mais, gente, foi um prazer dar essa palestra para vocês. Quero que vocês se cuidem, fiquem em casa ainda, entendeu? A gente sabe que vivemos em famílias, a clausura leva, às vezes, aspectos psicológicos, psicossomáticos, de distância das pessoas, um pouquinho de tristeza, até fatores psicológicos mais exacerbados. Mas tenha certeza que isso vai passar. Nunca passamos por isso, né, nesse grau tão avançado, né, mas a gente precisa esperar um pouco para ter melhores dias no futuro. Obrigado, queria agradecer a AD Rio e fiquem com Deus, gente. Boa noite.